E agora a gente vai falar de assuntos aí diversos não tratados antes. E aí vamos passar um pouco das 6, né? Quem puder ficar um pouquinho mais, vai ser um prazer. E quem estiver aí chegando pela primeira vez, aí, já participando, que entrou agora mais tarde ou desde o começo, fica à vontade também para participar aí, questionar alguma coisa, acrescentar, porque a ideia nessa parte aqui de assuntos diversos é dar uma passada geral em assuntos que aconteceram nas últimas 2 semanas e a gente não detalha todos. Então, se tiver algo aí que queira discutir, pode chamar aí no microfone e a gente tenta discutir um pouco aí, ok? Vamos lá. Então, primeiro dos projetos de lei aí que a gente acompanha, vocês estão vendo meus slides, né? Sim, Evandro, dá um... Sim. Então, beleza. Então, beleza, vamos lá. Então, dos projetos de lei que a gente acompanha aí, os que estão nesse slide aqui não tiveram nenhum movimento desde essa data que está grifada aí, sublinhada. Então, o que trata lá da tributação de lucros e dividendos, desde março não aconteceu nada. Outro que ampliava o prazo de entrega das declarações fiscais, além daquelas que já haviam sido postergadas. PLC 72, que trata de substituição tributária. PL 1588, certificação de programas de compliance. PLP 115, substituição tributária também. PL 2256, desoneração da folha. Então, esse aqui é um que foi apresentado 28 de abril. E ele prevê a postergação até o final de 2022. E o que nós temos nesse momento com relação à desoneração da folha é que o Congresso está postergando até o final de 2021, mas a expectativa é que a presidência vete esse item e que ele seja realmente limitado a dezembro de 2020. Tem alguém no grupo aqui que está usufruindo da desoneração da folha? Acho que não, né? Tá. Então, beleza. Aqui na Quinhos, o... Chegou na tela. Não entendi, Poliana. Agora que chegou na tela com os projetos de lei, tá? Para mim aqui, pelo menos. Mas para os demais já estava vendo, né? Estava, Juliano? Estava vendo. Pode falar, Juliano, por favor. Não, é só comentar que aqui a gente absorveu somente aquela redução lá do sistema S, né? Dentre as possibilidades que foram trazidas. Isso. O sistema S foi aprovado só por 2 meses, né? Ao invés de 3. E foi colocado a desoneração até o final de 2021. E a expectativa é que o Bolsonaro vete esse item aí da desoneração. Vocês estão na desoneração? Não, de desoneração não. Ah, não. Você só complementou. Beleza, ok, tá bom. Esse negócio mudou tanto que aí os segmentos que ficaram e que usufruem. Aí, outros 3 projetos aqui que não tiveram movimento nas últimas 2 semanas. PL 985, que a Câmara aprovou, proibindo multa em atraso de obrigação acessória aí durante a pandemia, e aprovou, foi para o Senado, e o último movimento no Senado foi 12 de maio, com recebimento de emendas. PL 2789, que trata das alíquotas da CEFEM, que impacta aí mais para as mineradoras, teve um movimento de desapensação de alguns PLs em 19 de maio. PL 2707, trata um ponto que a gente discutiu no mês passado até com a Júnia da Uzi Minas, que é o excedente do percentual dos dispêndios lá com pesquisa tecnológica, aquela questão da lei do bem, ser excluído do lucro líquido. Então, ele foi encaminhado, teve um requerimento lá a ser publicado em 27 de maio e depois não teve mais nada. E nós temos 3 aqui movimentados nas últimas 2 semanas. Em São Paulo tem um PL que trata de prorrogar o recolhimento do ICMS. Então, no dia 2 de junho, ele foi distribuído para 2 comissões da Assembleia.
tem o PL 2735, que cria o PERT Covid-19, que é um refis extraordinário para esse momento. Foi apresentado um requerimento de urgência dia 3 de junho. E tem o PL 1397, que trata das regras de falência e recuperação de empresas, né? Tem o objetivo de evitar que as empresas entrem em recuperação judicial nesse momento aí de pandemia. Ele foi aprovado pela Câmara e o Senado o último movimento foi 5 de junho, recebendo emendas. Reforma tributária, bastante notícia nas últimas 2 semanas. E aí eu trouxe nesse slide aqui as notícias e artigos, depois quem não viu dá uma olhada. Então tem alguns artigos, por exemplo, esse reformar para retomar. Tem notícias de novo da Câmara dizendo que seria interessante ter um refis atrelado à reforma tributária. Um outro artigo, a tarefa de cuidar dos vivos, né, que ao mesmo tempo que a gente está preocupado aí com o que está acontecendo com o coronavírus, a gente se preocupar com o futuro aí das empresas. O futuro ex-secretário do Tesouro, Mansueto, falou que até agosto a reforma tributária do governo vai para a Câmara, então isso aqui já parece até fake news de tantas vezes que o governo falou que ia mandar para a Câmara e não mandou. Um outro artigo, como fica a reforma tributária com a pandemia. Há uma live que teve com especialistas e aí defendendo a reforma tributária para ajudar na melhoria dos negócios. Teve um evento virtual, foi a primeira vez que o ENCAT, que é o Encontro dos Técnicos das Secretarias de Fazenda, que acontece alguns durante o ano, e aí eles, pela primeira vez, anteontem, eles fizeram uma parte do evento aberto, que foi a discussão de reforma tributária. Então foi bem legal, eu assisti inteiro, fiz uma pergunta lá que eles fizeram no final para o Tostes lá, que é o secretário da Receita Federal. Ele não entendeu muito bem a pergunta, mas deu abertura e o pessoal lá do ENCAT está encaminhando lá de uma forma que a gente possa ter uma resposta, que foi a pergunta: por que a Receita Federal não disponibiliza os dados do SPED fiscal para que os estudos de reforma tributária possam ter uma informação mais real do que quem perde o quê, quem ganha o quê, qual é o tamanho da transição que precisa ter. E nesse debate foi interessante porque participou o Rauli, que é o pai da PEC do Senado, e o Eurico de Santi, que é um dos pais da PEC que está na Câmara, e o Tostes, que é o responsável pela Receita Federal, né, obviamente pela parte do governo federal, e também o presidente do Concefaz, que me fugiu o nome dele aqui agora, que ele é secretário da Fazenda do Piauí. Muito boa a interação dele, muito legal, gostei muito, parece ser um profissional muito bom. E aí cada um deles falou um pouco do momento de reforma tributária real para cada um deles. Então, todos estão querendo que essa discussão aconteça no segundo semestre, que ela tem que acontecer no segundo semestre, que precisamos evoluir com isso. A discussão de transição, muitos discutindo que a transição talvez não precise ser de 5, 10 ou 20 anos, que eventualmente ela possa ser de menos tempo, que ela possa acontecer com algum tributo primeiro, para que os outros não precisem passar por uma transição tão grande. Então eu recomendo aí, quem tiver tempo, nesse link aí tem o link lá para o debate lá, eu recomendo, foi muito bom. Dos melhores que eu já vi em termos de reforma tributária, né, de outros eventos também. Aí algumas notícias em decorrência disso, né? Então, o Tostes falou que reduzir benefícios ou revisar tributos é o que pode ajudar a manter a desoneração da folha para além de dezembro desse ano. Aí depois, notícia do Maia que ele quer priorizar a reforma tributária e pedindo colaboração do setor privado.
Também o Maia dizendo que o tema de benefício aí, de ação social precisa ser discutido junto com a reforma tributária, essa questão de expandir, por exemplo, aí, o auxílio emergencial, o impacto que isso vai ter na economia. E também notícia de alguns tributaristas que comentaram que compliance e incentivos fiscais são algumas das possibilidades aí para ajudar as empresas a saírem da crise. Aí outros assuntos, LGPD, então eu atualizei aqui o slide que eu apresentei para vocês há 2 semanas atrás, eu acrescentei aqui a Lei 14.010, que foi publicada, e ela prorrogou as penalidades para agosto de 21. Então, há 2 semanas atrás, eu comentei com vocês que nós tínhamos 3 cenários possíveis, e o menos provável foi descartado com a publicação dessa lei. Então, hoje nós temos 2 cenários possíveis. Nós temos o que está em vigor nesse momento, que é o que a gente já considerava o mais provável, que é a medida provisória 959 não ser votada no todo, ou que o dispositivo que trata da LGPD seja rejeitado, e aí nós ficamos com o que está hoje, que é a lei em vigor a partir de agosto deste ano, ou seja, daqui a 2 meses, e as penalidades a partir de agosto do ano que vem. Se a medida provisória for votada e aprovada, incluindo o dispositivo da LGPD, a lei, ao invés de entrar em vigor em agosto deste ano, ela entra em vigor em maio do ano que vem, e as penalidades continuam em agosto do ano que vem. Então, esse é o cenário. Então, são os 2 cenários possíveis que podem acontecer. De qualquer forma, as penalidades já estão definidas, que serão somente a partir de agosto do ano que vem. Aí, na reunião passada, a gente falou um pouco que tem um órgão, que é o ANPD, que precisa ser criado para determinar aí o processo de como que serão as multas e tal. E a gente citou também um pouco do que aconteceu na Europa com a criação da GDPR há 2 anos atrás. Demos alguns exemplos aqui. E também algumas pessoas comentaram um pouco do que está fazendo já dentro de casa. Aí, diversos assuntos outros, né? A Receita Federal publicou um levantamento baseado nas notas fiscais eletrônicas, dizendo que no mês de maio a quantidade de notas voltou a um número que era antes da pandemia. E aí tem lá a notícia, tem o link para quem quiser visualizar lá esse BI, né? As informações estão lá disponíveis. O Estado do Pernambuco formalizou que quem entrega o SPED fiscal, né, com o bloco H, não precisa entregar mais a CEF, o registro de inventário na CEF para 2019. Goiás instituiu o Programa de Incentivo e Desenvolvimento, que é o PRO-Goiás. Aí aqui um artigo falando de coronavírus e o impacto nas demonstrações contábeis. O Paulo Davi comentou das 93 instituições normativas revogadas, incluindo lá que a gente falou do MANAD. Foi regulamentado o PRONAMP, que é aquele programa de crédito para as micro e pequenas empresas, através da portaria 978. Uma notícia falando que as multas aplicadas pelo governo podem ser parceladas. Minas Gerais soltou um decreto falando da isenção aí nas doações de produtos e dinheiro, isenção do ITCD, né, para doações de produtos e dinheiro para combate à Covid-19. O programa de integridade do Ministério da Economia, que chama Prevenir, teve uma alteração, portaria 233. O grupo do E-Social confirmou aquilo que o João Paulo, que é coordenador lá, já tinha dito aqui no GDE há 2 reuniões atrás, pelo menos, de que o cronograma das próximas etapas será postergado, então está formalizado. Então, segurança e saúde do trabalho para as empresas grandes será postergado,
e a folha e as demais informações lá para as empresas menores que estavam para frente também serão postergados e órgãos públicos também. Saiu a notícia confirmando que será postergado, mas ainda não saiu o quanto será a postergação. A gente acredita que é de 6 a 12 meses a postergação. Mais provável que seja para meio do ano que vem a primeira entrega desse grupo postergado. Sobre a FGTS, o prazo aí de suspensão do recolhimento termina 20 de junho. Rio de Janeiro fez uma lei do mesmo tipo que Minas já tinha feito, autorizando o Poder Executivo a conceder incentivos fiscais. PIS e COFINS, um artigo falando dos créditos, do direito a crédito sobre energia elétrica. A questão que o Paulo já falou do débito automático dos parcelamentos. A MP 936, o governo avisando que vai prorrogar os prazos de suspensão de contratos e redução de jornada. A IN 1959, que alterou a 1771 lá na parte de restituição, compensação, ressarcimento, reembolso. Minas Gerais prorrogou lá os prazos de procedimentos vinculados lá ao PTA, lá, processo tributário administrativo. No Rio Grande do Sul teve alteração acerca de suspensão do imposto na remessa e retorno de mercadoria em demonstração e mostruário. No Rio de Janeiro, a Alerj aprovou o projeto de lei que internaliza lá o Repetro do Rio, que eu me lembro era só a Valorec que tinha Repetro no grupo, não sei se alguém mais tem alguma coisa de Repetro aí, de quem está participando. A Prefeitura de BH reativou no domingo à noite a plataforma de emissão de nota fiscal de serviços eletrônica, estava previsto para segunda-feira, antecipou um pouco. O FENACON reportou à Receita alguns problemas com relação ao SPED contábil, e aí tem o requerimento e tem lá a resposta da Receita em relação aos pontos específicos. A notícia de um contribuinte que venceu a disputa lá sobre o crédito de PIS e COFINS. Minas Gerais publicou lá também um portal lá também de BI lá com as informações de simplificação das obrigações acessórias, de onde eu tirei aquelas duas telas lá que a gente comentou lá no VAF da MEF. Então lá fala de cada obrigação que foi simplificada ou que a simplificação foi prometida para frente e ainda não aconteceu, e aí tem a sinalização do que aconteceu, do que está previsto para acontecer. Empregador Web, notícias, dicas e novidades aí no dia 15 de junho. O Senado aprovou ontem à noite a MP 936, né, que reduz salários de jornada de trabalho e amplia a desoneração da folha até dezembro do ano que vem, mas a expectativa é que seja vetado essa parte da folha, desoneração da folha. A Câmara também aprovou ontem à noite a medida provisória que reduz pela metade as contribuições ao sistema S, mas mudando de 3 meses para 2 meses essa redução. Hoje teve a portaria que prorrogou os tributos, e PIS, COFINS e o INSS patronal, que o Paulo Davi falou lá no começo, e a notícia de que, por 7 votos a 4, o STF considerou a lei da terceirização constitucional. Uma notícia sobre e-financeiras, que eu não sei se tem alguém aqui que presta essa informação. Então, a notícia que vai ter uma reunião virtual, transmitida e tal, para que aberta às empresas, com alguns esclarecimentos acerca da e-financeira. Uma notícia do IFAC atualizando informações de auditoria, né, relacionada à pandemia, alertando as empresas de auditoria de que esse momento ele é um momento propício a empresas e profissionais fazerem coisas erradas, inadequadas e tal. Hoje foi publicada a medida provisória 983, tratando de assinaturas eletrônicas, no processo de simplificação aí do governo. E teve também a portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, tratando das condições para transação excepcional. E eu vi um pouco antes aqui da reunião, então não tive tempo de dissecar 4 decretos publicados no site aqui da Secretaria de Fazenda de Minas.
Então, incentivo fiscal para projetos esportivos, o primeiro. O segundo, exceção à vedação de transferência de crédito acumulado de ICMS para aquisição de energia elétrica, relacionado ao município na área da Sudene. Possibilidade de concessão de regime especial a atacadista de peças, controlado pelo próprio fabricante de veículo automotor. E o último aqui trata de regimes especiais que autorizam emitir CTE global nas prestações de serviço de transportes e cargas, que envolva repetidas prestações, e aí envolve a questão de regime especial. Então, são os 4 decretos que eu vi lá no site hoje. Não sei se alguém já aprofundou em algum e queira comentar aqui algum deles, pode ficar à vontade. José Adriano, eu dei uma lida no 47.980 e ele traz é muito interessante a alteração que ele promoveu, porque, como regra geral, quem detém crédito acumulado ou recebe, não pode usar para pagamento de ICMS ou compra de energia elétrica. E aí o Estado criou uma exceção dizendo que quem está situado na região abrangida pela Sudene pode fazer essa aquisição, pode usar o crédito acumulado para essa finalidade, e aí ele exige que tenha um regime especial, né, com um protocolo de intenções celebrado para manutenção de emprego, e acho que é só isso que ele tem exigido. Então, mas é bem interessante, se alguém tiver alguma empresa ou estabelecimento situado nessa região, isso é bem válido. Paracatu não está na Sudene, né? A gente até já teve projeto de lei para incluir, mas acabou não sendo aprovado. Mas aí eu avaliei isso aí, é bem interessante.